contaminado pra tirar a sua palha. Pra defender alguém, eu venho em prova. É por isso. Agora eu entendi. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Se tu és crente, então por que tu passas fome? Porque eles não viverá o homem. Irmãos, esse é caso verídico, convertido, passando minha peleja. Aí aparecem esses irmãos que só gostam de apontar, só porque a gente não está aqui para falar deles, mas eu vou voltar para aquela conversa no começo. Você tem que sentar para ouvir quem gosta de você. Mas aí eu acabei botando dentro da minha casa pessoas que não gostavam de mim. Porque está assim de gente dizendo que ama a Deus e que não ama as pessoas. E Jesus disse que é mentira. Aí o cidadão chegou lá em casa, aquela pose, né? Aquela pose de quem gosta de humilhar, porque tem gente que é santo de um jeito que só presta para humilhar dele. E vem humilhar, com humilhação. E aí, eu já na minha condição fragilizada, fora da banda Lodum, passando fome, tem gente que se aproveita da sua fragilidade. Só que eu estava sem comida, eu estava sem um lugar decente para dormir, eu estava sem água mineral para tomar, mas eu estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele aí me disse, se tu és crente, então por que tu passas fome? Eu disse, sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem. Irmãos, olha meus amores, você, eu já enfrentei muito macumbeiro, já travei batalhas espirituais tremendas na África, já rodei por vários países pregando o Evangelho, já fui mais de 20 vezes para os Estados Unidos, mas tem um grupinho que eu tive que enfrentar, que eu fiquei, que me entristeceu muito. Alguns irmãos. Fala para teu irmão, para de acusar, meu irmão, para de acusar. Irmão, eu preciso de você. Fala para teu irmão, irmão, eu preciso de você. Da sua oração. Nós precisamos, meu pai, a gente precisa da oração. A gente precisa do carinho dos outros. Ele me disse, irmão Lázaro, se tu és crente, então por que toda esta dor? Aí eu levantei, porque eu estava realmente sofrendo muito. Porque, meu irmão, para mim não foi difícil ficar um tempo com o aluguel atrasado. Para mim não foi difícil ficar um tempo sem ter o que comer. Difícil foi ver a minha filha dizendo, meu papai me dá uma bala e eu não tinha 10 centavos. Isso foi difícil. Ter que ver uma outra pessoa comprando brinquedo para minhas filhas. Ter que ver uma outra pessoa comprando roupa para minha filha mais velha. Isso foi difícil. E aí aparece aquele filho dos infernos disfarçado de ovelha. Porque cuidado, que às vezes não é ovelha, só está disfarçado. Se está entendendo, vai dando glória, não. Se está entendendo, vai dando glória. Às vezes está disfarçado. Aí ele me perguntou, se tu és crente, então por que toda esta dor? Eu botei o dedo no rosto dele, sabe por quê? Seu lobo disfarçado de ovelha. Porque eu desertei a escola do Senhor, passando pela prova da glória a Deus. Tem que parar pra ouvir quem gosta de você. Eu ouvi essa. Fala para teu irmão, tem que ouvir quem gosta de você. Aí a gente começa com o pai e mãe.
A gente começa a ouvir o pai e mãe. E aí gosta da gente de verdade. Tem um jovem do outro lado, fala pra ele, começa a ouvir o pai e mãe. Tem um homem casado do seu lado, fala pra ele, dá uma colher de chá pra esposa. Fala pra ouvir ele. Mesmo porque se você não parar pra ouvir ela, ela vai enlouquecer. Você tem que parar pra ouvir a mulher. Tem que parar pra ouvir. Tem que parar pra ouvir a mulher. Sabe o que tem que fazer, meu irmão? Deixa eu passar uma receita pra você aqui. Olha, eu vi que tem um bocado de mulher aqui que o marido não está parando para ouvir, né, meu irmão? Para ele não ver que é você, baixa a cabeça e bota a mão assim, não, glória a Deus, glória a Deus! Eu vou lhe ensinar a receita. Deixa para preparar a janta quando ele chegar. E diz a ele, senta aqui comigo na cozinha. Ele vai querer ligar a televisão, você vai dizer, se ligar, não faça a janta. Ele vai querer assistir o futebol. Tem uns que não estão conversando aqui, não quer conversar com a mulher e fica fingindo que está assistindo o culto na televisão. Aí você desliga a televisão, eu não vou cozinhar para você hoje. Tem que apertar, meu irmão, tem que apertar. Tem que chamar e dizer, você tem que me ouvir. Quando uma mulher casa é porque ela quer ser ouvida. E ela tem uma opção de ideias boas, meu irmão. Às vezes fala demais, mas às vezes demora muito tempo. Olha, Deus um dia fez o homem. Mulheres, essa é a última para vocês, tá certo? Deus fez o homem primeiro. Vai para quem está do seu lado, Deus fez o homem primeiro. Isso, aí um dia olhou do céu e disse, eu posso fazer coisa melhor. Eita, Deus,